Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e ainda TV Guarulhos, 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF e canal 3 NET Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. Temos também o Twitter à sua disposição, @GenteQueFalaM, o WhatsApp São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda o telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, empresário Neftales. Neftales, que bom tê-lo aqui. Foi muito bom estar aqui, estar novamente aqui com vocês, Ancopé, inclusive nesse programa muito bem assistido, que grande repercussão, Gente que Fala, e com amigos como Getúlio Ranachiro e o Wilson Pedroso, que eu passei a conhecê-lo agora, mas é um grande prazer estar aqui novamente. Getúlio Ranachiro, prazer revê-lo. Prazer é todo meu, Sancopé, sobretudo participando desse programa com Wilson Pedroso, que foi subprefeito da Vila Prudente, e com Neftales, que é filho de um grande político de São Paulo, que foi o presidente da Câmara Municipal, Neftales. Foi teu companheiro? Foi meu companheiro no meu primeiro mandato. Aliás, foi ele quem fez a minha indicação para o cargo de secretário municipal dos transportes e depois referendado pelo prefeito Mário Covas. Conosco, Wilson Pedroso Júnior. Prazer tê-lo aqui, Wilson. Prazer, quero agradecer mais uma vez o convite de poder participar e conversar um pouco as questões da cidade e do país. Preocupado com o cenário eleitoral em São Paulo, o ex-presidente Lula defendeu a liberação de recursos federais para ajudar a gestão de Fernando Haddad. A Prefeitura paulistana espera, desde o ano passado, o repasse de aproximadamente 8 bilhões oriundos do PAC, que até hoje não foi liberado. O valor seria destinado à reurbanização de favelas e outros projetos. No entanto, a liberação ainda não recebeu o aval da presidente Dilma Rousseff. Getúlio Ranachiro. Olha, nós já discutimos até há alguns anos este tema. Por quê? Quando do aumento da tarifa, o ano passado, sob pressão do governo federal, o Fernando Haddad teve que recuar no aumento da tarifa, e nós dizíamos na ocasião que isso ia representar um peso muito grande no orçamento do município. Um subsídio que era da ordem de 1 bilhão e 200 passaria a 1 bilhão e 600 milhões de reais. E, no entanto, o Haddad acabou recuando com a promessa de que o governo da Dilma liberaria 1 bilhão e 600 milhões de reais para a implantação dos corredores que ela tanto pregava. No entanto, não vieram nem os corredores, ele nem aumentou a tarifa e, ao mesmo tempo, a renegociação da dívida de São Paulo, dos outros municípios, que também foi promessa da Dilma, não aconteceu. Hoje, o que nós temos? Qual o cenário do município de São Paulo? São Paulo tem um orçamento da ordem de 50 bilhões de reais, dos quais 10% seriam para investimento, ou seja, 5 bilhões. Você tem hoje praticamente 2 bilhões destinados a subsidiar a tarifa. Não é? Hoje, o sistema de transporte de São Paulo, eu diria que está falido, porque 50% corresponde à gratuidade. Gratuidade, a outra parte, a outros 50%, são pagos pela prefeitura. Não há prefeitura nenhuma no mundo, a não ser, evidentemente, de países altamente ricos, capaz de suportar isso. Não é? Abu Dhabi. Não é? Na verdade, se a gente mudasse São Paulo para Dubai, não haveria problema nenhum, nós financiaríamos tudo.
Mas você tem hoje quase que 2 bilhões de reais destinado a subsidiar a tarifa. Eu não sou contra subsidiar a tarifa, mas é preciso ter muita precisão em termos de você dar algum tipo de gratuidade, algum tipo de benefício, tendo por suporte a receita. Na verdade, nós não temos receita para isso. O que está acontecendo também hoje com a Bolsa Família. Quer dizer, qual o suporte para alavancar todos esses processos que os governos vêm insistindo em implantar nos últimos tempos? Benefícios sociais são positivos, mas é preciso encarar como financiar isso. Zé Aníbal, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, prazer igual. Muito bom tê-lo. Vou reservar você já para essa. Wilson. Posso dar minha opinião? Assim, é indiscutível a necessidade financeira que a cidade de São Paulo passa. Assim, que a cidade necessita de 8 bilhões, eu que já fui subprefeito, sei da necessidade de reurbanizar favelas, sei da necessidade de mais dinheiro para o transporte público, sei da necessidade de mais dinheiro para as famílias mais carentes com posto de saúde. Mas o que me dá estranheza, o que me traz revolta na sua notícia, que infelizmente não está na pauta aqui, é que o presidente Lula está pedindo para a presidente Dilma, o ex-presidente Lula está pedindo 8 bilhões para a cidade de São Paulo, não é para resolver os problemas da cidade, e sim para ajudar o prefeito Fernando Haddad recuperar o prestígio para as próximas eleições. Ou seja, ele está utilizando o dinheiro público, ele está pedindo o dinheiro que a gente arrecada com impostos para ajudar o prefeito Haddad, que está numa situação de 44% de ruim e péssimo na avaliação, através da avaliação Datafolha, para recuperar o prestígio, ou tentar recuperar o prestígio, que eu acho que não existe, não tem tempo hábil para recuperar, pode dar 8 bilhões, pode dar 20 bilhões, pode dar 30 bilhões, ele não vai recuperar esse prestígio, mas não é. Ao invés de fazer um planejamento, destinar o dinheiro para algo que é louvável, algo que se fala aqui, reurbanizar favelas ou outros projetos, não. Ele quer que a presidente Dilma retire recurso de locais mais necessários, ou pode ser no Nordeste, pode ser no Rio de Janeiro, não. Ele quer que destine 8 bilhões na cidade de São Paulo para que o prefeito Fernando Haddad tente recuperar prestígio político para as próximas eleições. Pô, isso está errado, isso é dinheiro público. Dinheiro público não pode ser tratado como a casa da Maria Joana, que cada um escolhe a hora que tem que ser tratado por conta das eleições dos próximos anos. Desculpa. Apesar de Guarulhos, que é... Não, mas é correto. Quero aqui, antes de responder essa colocação, cumprimentar aqui o primeiro suplente nosso, Zé Aníbal, um grande amigo também. Prazer em vê-lo. Prazer em revê-lo. Eu concordo com o Wilson Pedroso. Eu vejo essa movimentação do ex-presidente Lula como um corporativismo partidário. O que está acontecendo? Será que realmente esses recursos serão aplicados? Eu já vi isso acontecer em outras cidades. Esse recurso vem... Nós vemos hoje, como disse, novamente citando aí o Wilson, a popularidade do prefeito Haddad, ela está em decadência, não só do prefeito, mas de todo o Partido dos Trabalhadores. Então, o que nós vemos aí é um movimento de promoção partidária para que o presidente Lula se levante de alguma forma, mas trazendo esse dinheiro e sendo distribuído realmente nas condições que a cidade necessita, eu não vejo dessa forma, Zancopé. Eu vejo realmente como um corporativismo partidário. Zé Aníbal, eu vou acrescentar algo aqui antes que você faça. Eu li a notícia toda aí, 8 bilhões. Então, o governo destina 8... Aqui está pedindo para ser destinado, né? O governo destina, mas não chega. Então, independente de tudo que foi dito aqui, eu queria só acrescentar, estou cansado de ler notícia que o governo destinou N bilhões, milhões, e só destinar, é bonito, mas destinar e daí? Essa moda está pegando fora também. Os 50 bilhões de dólares dos chineses não existem. Aliás, as pessoas perceberam logo que aquilo foi um puro marketing da presidente, né? Os chineses até admitem entrar em projetos, mas já anunciaram que estão revendo, etc.
Negócio da Porque o China. governo não tem confiabilidade. O problema grave desse governo federal, que não recupera mais, a irrelevância da presidência da República, da Dilma Rousseff. Ela é absolutamente irrelevante. O Brasil não considera mais a Dilma Rousseff uma pessoa que tenha pode ser merecedora de algum crédito. Ela está completamente desacreditada. E não é só o Brasil, não. Lá fora também. Outro dia o ministro de Minas e Energia dela disse uma coisa sensata. Vamos rever esse negócio de conteúdo nacional. Não vou explicar isso porque é uma, enfim. Mas é algo que o PT usou para roubalheira. Chama conteúdo nacional. E vamos rever também esse negócio de modelo de partilha no pré-sal, porque não vai vir investidor e a Petrobras também não tem dinheiro para pôr a parte dela. O ministro da Minas e Energia dela. Aí ela levou o cara lá em Recife, semana retrasada, para jogar uma garrafa de champanhe lá no navio que eles lançaram no mar. E na frente do cara disse, não vai mexer nem no modelo de partilha, nem no conteúdo nacional. Você acha que alguém acredita num governo desse? Isso aqui tudo é um blefe. Agora mostra, e todos aqui apontaram, uma manobra do Lula, que é no que ele está dedicado hoje, a recuperar o partido do ponto de vista eleitoral, pelo menos em 2018. 2016 não dá. Ele vai tentar, já tentou apontar aqui em direção à capital, né, a cidade mais importante do Brasil. Mas aqui, então, definitivamente não dá. Olha aqui, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Não é? Como é que foi a campanha desse rapaz, do atual prefeito Haddad? Ele foi um negócio do Arco do Futuro, o Arco do Triunfo, sei lá, tinha um negócio na campanha dele forte, que era isso. Arco do Futuro. Tinha não sei quantas outras ideias, o negócio das creches, etc, etc. Tudo conversa. É uma inépcia total. Quem não quer ciclovias, ciclofaixas, é legal. Revela um grau de urbanidade na cidade, a possibilidade das pessoas andarem de bicicleta e, sobretudo, de poderem ir e voltar ao trabalho de bicicleta. Hoje, em São Paulo, 7.800.000 pessoas andam de trem e de metrô todos os dias, para ir e voltar do trabalho. Outro tanto anda de ônibus, de carro, de táxi, de moto, de bicicleta e a pé, para ir ao trabalho. Muito bem. Quantos são os que vão e vêm ao trabalho de bicicleta? Quanto é que ele está investindo nisso? Quanto que ele deixou investir nos outros modais que realmente dão conta do recado? Sei lá, eu já tudo conheço, eu sou prefeito. Será que tem 50 mil? Eu não conheço ninguém que vá trabalhar de bicicleta. Será que tem 50 mil? As ciclofaixas não tem fim. Será que tem uma notícia aqui falando no que você está falando, que não sei quantos, aumentou não sei quantos de carro na cidade de São Paulo. Pois é. Chegou a 8 milhões. Então, você tem 50 mil paulistas, o investimento que foi feito nisso aí é um investimento de improviso para tentar levantar o prestígio do prefeito com uma ideia que é generosa e que ele está jogando no chão. Seria melhor ficarmos com aquilo que já tínhamos, umas ciclovias, ciclofaixas de final de semana, para as pessoas poderem se exercitar, é uma coisa muito civilizada, etc. E fazer um bom planejamento e identificar alguns lugares onde, eventualmente, uma ciclofaixa ou ciclovia realmente substituiria os outros modais de transporte para a pessoa ir e voltar no trabalho. É uma esculhambação essa prefeitura. Ela não tem prioridade nenhuma. Esse prefeito está completamente perdido. Quando ele deu posse ao novo secretário da Educação, ele disse, não, nós vamos entregar todas as creches necessárias a que nós tenhamos uma geração de paulistanos que desde 3 meses, 6 meses, frequentam o ambiente escolar. Isso é um belo desafio. Em vez de ficar mentindo, buscando jogadinha de marketing, etc., por que não enfrenta esse desafio? Vamos ter uma primeira geração de paulistanos que, desde os 6 meses, vai viver num ambiente escolar digno. Uma escola razoável, onde ela vai ter alimentação, ensino, convivência com as outras crianças, etc., etc. Não faz. É uma falta de... Já está pensando na eleição. O sujeito tem esse desastre de avaliação de opinião pública e está pensando na eleição do ano que vem. Ele devia estar pensando em nós, que somos as vítimas, que pagamos o imposto, etc., etc. O prefeito de São Paulo, uma vez perguntei para um amigo meu, Miguel Haddad, foi 3 vezes prefeito de Jundiaí, um excelente prefeito. A última vez ele não quis ir para a reeleição. Eu falei, mas como? Você está com um índice de aprovação lá em cima? Ele disse, Zé, para eu ter esse índice de aprovação, para eu trabalhar com a cidade espera de mim, todos os dias de 7 às 9 da noite. 7 da manhã às 9 da noite. Incluindo sábado e domingo. Domingo à tarde até dar uma descansada. Tem que se dedicar. Esse prefeito é um ausente. Você não vê ele pela cidade.
Como é que o prefeito da cidade não anda na cidade? Agora ele está licionando. Vai na USP, né? Ele está licionando na periferia. Hanashiro, existe números, o Zé Aníbal fez referência a isso, existe número que indique usuário de bicicleta em São Paulo? Não, inclusive eles não fizeram ainda esse levantamento, mas o Zé Aníbal colocou muito bem. Quer dizer, há uma ociosidade tão grande, né? E, por outro lado, a ineficiência do ponto de vista do transporte coletivo, porque eles têm na cabeça que a bicicleta é mais um elemento para o transporte coletivo. Até pode, mas naquelas linhas muito curtas alimentadoras. Agora, você praticamente pegar toda a cidade, e a cidade é de todos, não é? Você está tirando espaço que poderia ser ou para beneficiar o próprio comerciante, eles também têm o direito, não é? Ou para beneficiar quem usa o automóvel. Ou para a moto, ou durante pra a moto. semana, Quer dizer, durante os dias a úteis. eficiência da bicicleta, do ponto de vista do transporte, é o seguinte: é um passageiro que anda 1 hora 20 quilômetros. Tá certo? Quer dizer, não bate com qualquer matemática. Agora, deixa eu aproveitar o gancho, Zancopé, para colocar mais um dado. Até o final do mês, a Prefeitura de São Paulo deve lançar o edital para nova concorrência, para a reorganização do sistema de transporte coletivo em São Paulo. A rede que eles estão montando leva em consideração uma fluidez da ordem de 25 km por hora. Isso você pode alcançar se você tivesse implantado o programa de corredores, que foi o congelado por falta de recursos. Mesmo assim, eles vão fazer. Eu quero saber o seguinte, quer dizer, como é que você vai de novo fazer uma licitação de tamanha envergadura sem ter construído sequer os 2 corredores? Os 2 corredores que eles estão implantando agora não vai dar tempo para a próxima licitação. Quais seriam esses corredores que você se No refere? Brás e na região da Berrini. Entendeu? Quer dizer, Mas a Berrini está toda em obras, não é para isso? é para isso. Então, não vai dar tempo. A abertura dos envelopes deve ser no próximo mês. Quer dizer, são coisas que está se fazendo sem planejamento nenhum. Tá certo? E quando eu disse que a Prefeitura vai gastar 2 bilhões em subsidiar a tarifa, é que o PT, no passado, fez um erro gravíssimo, criou o bilhete único. Não que você não possa beneficiar o usuário, é que você tinha o Vale Transporte, pelo qual o usuário do transporte público gastava 6%, como ele continua gastando 6%. Ele não foi o grande beneficiário do bilhete único. Quem foi o grande beneficiário do bilhete único foi o empregador. O empregador hoje, ao invés de comprar 4 passagens, compra 2 passagens. Mas quem financia as 4 passagens? É a viúva, é a prefeitura. Não é à toa que hoje nós estamos em torno de 2 bilhões de subsídio à tarifa, no orçamento de 50 bilhões, dos quais 5 bilhões seriam para investimento. Não há coisa que aguente isso. Auditoria da Controladoria Geral da União mostra que falhas no controle do sistema do ProUni fizeram o governo conceder e pagar bolsas a alunos mortos. Alunos? Tem gente muito viva nessa história. Outros beneficiados estavam fora da faixa de renda e alguns continuavam como recebedores de bolsas, mesmo com o curso concluído. O resultado apontou 47 beneficiários haviam morrido e contavam com bolsistas matriculados. Mais grave é que um deles morreu antes mesmo de se tornar bolsista. Zé Aníbal, Neftales, Wilson Pedroso, Hanashiro. Bolsista fantasma. Não tem o que comentar, né? Esse é o governo do PT. Dinheiro público é para jogar fora mesmo. É o governo Silvio Tem uma Santos, parte né? roubar, né? É o governo Silvio Santos, aviãozinho de dinheiro. Quem quer dinheiro sem nenhum controle, com dinheiro público, dinheiro dos impostos Depois vem que a a gente conta, paga. né? O dinheiro do Depois vem a imposto. Agora vem a conta para pagar. É um absurdo, porque é mais um escândalo da administração petista, né? Então, eu acho que tem que haver uma investigação profunda e os nossos representantes na Câmara Federal e no Senado têm que botar o pé fundo, porque em anos nós nunca vimos um escândalo tão grande como está sofrendo nosso país hoje. É o Petrolão, é o Mensalão,
E daqui a pouco, sei lá onde vai parar isso, Zancopé. Não, e a gente fala, eu falei de forma de piada, forma de brincadeira, mas é uma coisa séria, porque a gente participou. Muito sério. Não, e não é. A gente acabou vendo nesses meses a renovação do ProUni, né? As pessoas na internet, em fila nas faculdades. Por quê? Justamente porque eles cortaram o número de bolsas. E cortaram por quê? Porque distribuíram muito dinheiro de forma irresponsável, sem controle nenhum, e agora as pessoas que necessitam mesmo, que estão vivas, precisando, e que precisam, e não são pessoas que vão começar a estudar. Tinha muitas pessoas que estavam renovando, que iam continuar, já estão lá 2, 3 anos, que estão já com dívida. No curso dos estudos. No curso dos estudos, não conseguem renovar, não estão conseguindo renovar, estão com dívidas de 30 mil, 40 mil, gente no curso de medicina, não conseguindo renovar, por quê? Por falta de controle, por falta de irresponsabilidade do governo federal. Ou seja, o prejudicado é sempre a população. Algo a acrescentar, Ranachiro? Não, eu acho que já foi dito tudo. Pois bem. Salário inicial de um juiz no Brasil é de R$ 21.657, mas o valor pode ser um detalhe, caso a lei orgânica da magistratura seja aprovada, como propõe o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Com a Loman, é isso? Todos os juízes poderão receber até 17 salários por ano, férias 60 dias, direito à moradia de graça e uma série de outros benefícios que vão de aumento salarial por filhos a caixão gratuito em caso de morte. Eu acho que esses 17 salários já existem, não existe não, Zé Aníbal? Não sei se 17, mas são mais que 13. Sim. É mais do que os 12 e mais o 13º. Bom, você tem que considerar férias, mais um, 14º. Porque eles têm, além do 13º, o auxílio no início do ano, tem mais um no meio do ano. Sabe o que eu acho? Tem mais a reposição salarial. Isso é tão desmoralizante para o Brasil quanto o desempenho da presidente da República, da Dilma. A Dilma desmoralizou o Brasil. Ela fez uma mudança no setor elétrico que o rombo é mais de 100 bilhões de reais. E olha, quem vai pagar é você e eu, que estamos pagando já, na conta. Vai aumentar mais ainda. Eu estive falando com presidentes de empresas, eles disseram, não tem jeito. Ou nós paramos de distribuir energia, ou tem que ter aumento na conta, porque nós não temos como pagar a geração de energia, porque o preço foi lá para cima. Essa mulher é tão irresponsável que quando ela anunciou que ela ia reduzir o custo da energia, ela já sabia que o setor estava em crise. Ela fez isso com um objetivo meramente eleitoral. Só para as pessoas entenderem uma coisa simples. Ela tirou uma contribuição que tinha nas contas de energia, chamada Contribuição para o Desenvolvimento da Energia, do setor de eletricidade no Brasil. Essa contribuição ela subsidia a energia nas regiões do Norte e Nordeste, onde a geração é muito cara. Ela também subsidia o programa Luz para Todos, enfim. Ela tirou essa contribuição em 2013 e 2014. E pôs dinheiro do Tesouro, 25 bilhões em 2013 e 2014. 50 bilhões de reais ela colocou, entre outras loucuras que ela fez. Bom, agora está vindo tudo na conta. E a cada dia vem mais na conta. Por isso que a tua conta fala de 110 para 200, 140 para 260. As pessoas estão tomando um susto ao receber a nova conta. Agora, dentro disso se insere essa coisa das corporações no Brasil. É impressionante. Poder Judiciário, presidente do Supremo Tribunal Federal, uma proposta dessa. Ele que conhece bem, tem a obrigação de conhecer as contas públicas no Brasil, as injustiças todas da sociedade brasileira. O que eles querem é uma torre de marfim. Eles na torre de marfim e o resto da sociedade fora. E outras corporações de parlamentares, já vivem nela. Corporações de várias naturezas. O Brasil teve tudo isso agravado pela gestão petista. O PT agravou no Brasil, ou deu centralidade, deu importância a tudo que há de ruim no Brasil. Ele agravou. Ele é o partido das corporações, ele é o partido que estimula cada um por si. Cada um é por si. Vamos lá. E agora estamos aí, na iminência de votar a coisa do ponto de vista, inclusive, de reforma política, esse tal de distritão. Aí acaba de vez com os partidos. E aí o Zancopé vai ter que ser candidato, porque ele é bem conhecido e tal. Vai ter, entendeu? Não tem mais negócio de partido. Vai virar um Deus nos acuda. Tomara que não vote nada. Eu acho, Zancopé,
que tudo que está sendo votado nesse momento no Congresso é irrelevante. Irrelevante no sentido que não vai sobreviver. Porque o Brasil não sobrevive a isso que está sendo votado. O Brasil vai ter que mudar. E ainda esse ano eu tenho a expectativa que o Brasil mude. Porque não é possível, ela só está fazendo, admitindo ser feito por esse Levi, aquilo que é uma questão de sobrevivência para ela. Mas só sobrevivência não resolve o problema de milhões de brasileiros que estão perdendo emprego, perdendo renda, diminuindo a renda. Isto vai se agravar. Ele tem que reformar mesmo, tem que fazer as coisas que precisam ser feitas para que tenha credibilidade e volte a ter investimento. Se isso não acontecer, nós vamos para uma crise profunda, que é o que estamos, para onde estamos indo hoje. Quer se referir sobre isso, Getúlio? Olha, Zancopé, acho que o Brasil é um verdadeiro cabo de guerra. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Quer dizer, quando você fala o executivo preconizando o ajuste fiscal, vem um projeto dessa natureza, eu não sou contra, eu acho que o juiz deve receber bem, mas todos os penduricalhos você deveria eliminar. Elimina penduricalhos do judiciário, do parlamento. Tudo. Quando eu fui deputado aqui, nós participamos de um grupo que acabou com o carro, entendeu? Porque era uma vergonha também. Por quê? Você tinha um salário, tinha um recurso suficiente, punha o seu carro. Tá? Ou quem não quisesse andar de carro, andava de ônibus, sem problema nenhum. Voltou de novo. Quer dizer, eu acho que você tem que acabar com o penduricalho. Você deve ter um bom salário suficiente para o cara ter um padrão de vida. O juiz, por exemplo, certo? Mas acabar com auxílio moradia, auxílio carro, auxílio não sei de quê, férias de 60 dias. Mas férias como todo trabalhador, 30 dias. Ter direito a tudo, Getúlio, tudo. Filho, caixão, tudo, etc. tudo. Não é? Caixão. Tem que acabar. Dê um salário digno, justo, correto, mas acaba com tudo isso. Quando eles pedem o caixão gratuito, eles já sabem o desejo da população. Quer acrescentar Não, alguma é que assim, coisa, Wilson, né? eu já estou na fase assim, se quiser pagar 20 salários, mas a justiça for menos lenta, para mim está resolvido, porque está pagando 17 salários, passou, era 14, está indo para 17, e daqui a pouco vai para 20. E a justiça continua lenta, não está resolvendo o problema. Agora, se pagar 20 e a justiça for mais ágil, aí está resolvido o problema, para mim tudo bem. Eu concordo com o Getúlio e com o Zé Aníbal. Eu vejo hoje esse ajuste fiscal, ele está cada vez mais oprimindo o brasileiro. E aí nós deparamos com uma notícia dessa, realmente fica na cabeça do brasileiro, Zancopé. E nós? Temos o quê? Nós vamos ter o quê? De tanto benefícios que estão sendo dados a políticos, ao judiciário. Não sou contra isso, não. Mas o momento agora, na minha opinião, não é propício a esse tipo de colocação. Você está acompanhando Gente que Fala e nós temos um contato agora com Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Eu não estou ouvindo a Gisele. Tudo bem, Gisele? Bem, Zancopé, uma boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. No dia de hoje começa a contagem regressiva para a tão esperada festa junina da FIPESP, exatamente um mês. Imagino como deva estar a animação de todos os envolvidos. Alguma novidade, Gisele? Sim, hoje eu vou revelar mais 4 prêmios que farão parte do sorteio. O 6º prêmio é uma câmera fotográfica com um bastão de selfie. O 7º, um videogame. O 8º, um tablet. E o 9º prêmio, um home theater. É importante que os associados saibam que para participar do sorteio, eles devem comprar os cupons a R$10 cada um, na sede social, Rua Bittencourt Rodrigues 155, logo na entrada no saguão do prédio, ou nas unidades regionais de sua cidade. E os associados que forem de ônibus fretado pela FIPESP deverão pagar quanto? O custo de ida e volta é de R$100. Ao comprar o ingresso, ele recebe uma cortesia, um brinde surpresa. Além disso, também ganha um cartão que será validado como um vale alimentação. Cartão esse que deverá ser carregado pelos usuários com o valor de no máximo R$50. Isso para os seus gastos com alimentações e bebidas. Gisele, neste ano a FIPESP também incentivará doações para uma instituição beneficente? Sim, sempre que possível,
possível, a Afipesp estimula e arrecada dinheiro para ajudar entidades filantrópicas. No ano passado, o valor levantado foi entregue ao Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, primeira instituição brasileira destinada ao estudo do câncer. Quero informar que o valor arrecadado foi parte do dinheiro que sobrou do cartão alimentação. Quem não consumiu todo o valor, no fim do evento poderia doar ou não. Agradeço a Gisele Souza, do setor de eventos da Afipesp, conversando conosco mais uma vez. Grato, Gisele, uma boa tarde. Obrigada, Zancopé. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Até já. Os espaços que a gente tem no rádio e na televisão para o debate, para a apresentação de ideias, enfim, para a discussão, são valiosos. Mais valiosos aqueles que chegam aos 15 anos, como é o caso aqui do Gente que Fala. Eu só tenho a cumprimentar a AltV, a Rádio Trianon, todos que participam desse projeto, porque ele tem duas características muito importantes. A primeira delas é a diversidade de ideias, de opiniões que sempre está presente na mesa, e segundo, um certo vínculo com a atualidade, com as questões do dia, né? Isso é o que faz a essência da rádio e da televisão ao vivo. Parabéns e boa sorte, tomara que sejam apenas os primeiros de muitos 15 anos. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. É um prazer estar aqui falando a respeito desses 15 anos de absoluto sucesso do Fausto Camunha, da Zenilda Salvato, de toda a equipe do Gente que Fala, que traz um programa de altíssima qualidade para que possam os formadores de opinião levar a todo público, a todo ouvinte, telespectador e internauta, né, aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Um beijão a vocês todos.
campanha. Né? Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje o Zé Aníbal, economista Zé Aníbal, o empresário Neftales, o gestor público Wilson Pedroso Júnior, o sociólogo Getúlio Ranachiro. Algumas perguntas que chegam aqui, né, ver se eu consigo. Jaminho, sabe que eu me perco nessas coisas aqui, né? Getúlio, Geraldo Teles de Itaquera, por 3 vezes eu perguntei quantos quilômetros de metrô foram construídos e inaugurados nos últimos 20 anos. Como o senhor não soube responder, vou me apoiar na Folha, que publica que o ritmo de menos de 3 quilômetros de linhas por ano foram prometidas para 2010. Ele não disse, for prometida, não tem problema. É o Geraldo Teles É verdade, de Itaquera. eu li essa matéria da Folha. A Folha simplesmente transcreve aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo. Até pouco tempo, a questão de 5 anos, São Paulo tinha 70 quilômetros de metrô. De lá para cá, o governo do estado entregou alguns quilômetros a mais. Há uma promessa de entrega até o final de 2020, cerca de mais em torno de 20 a 25 quilômetros. Ou seja, nós teríamos até 2020 algo em torno de 100 quilômetros de metrô. Não dá para você precisar, porque, veja, você tem a implantação do metrô de acordo com a vontade do governo e de acordo com a quantidade de recursos que você dispõe. Não é? Indiscutivelmente, nos últimos, na média, os governos implantaram algo em torno de 2 quilômetros a 3 quilômetros, dependendo do governo. Mas a média histórica é essa. Agora, eu considero isso muito baixo, extremamente baixo. Você pega os mesmos dados que foram fornecidos pela Folha. Coreia implanta 8 quilômetros por ano, tá certo? Eu vivi em Santiago. Santiago implantou o metrô, iniciou a implantação do metrô depois de São Paulo. Hoje tem linhas um pouco maior que São Paulo, com metade da população. México implantou depois de São Paulo. Hoje tem quase 300 quilômetros de metrô. Tá certo? Então, o volume de recursos e a velocidade de implantação do metrô em São Paulo e também do trem é muito baixo. Mesmo que esses últimos anos o governo tenha investido muito, mas eu acho que ainda é baixo face à grandeza da cidade de São Paulo. Neftales, Ângelo Neto de Guarulhos. O senhor acredita em tudo que lê na imprensa? Pergunta o Ângelo Neto de Guarulhos. Ângelo, logicamente que não. Apesar que existem jornais, revistas conceituadas, mas nós sabemos como que a política funciona e muitas vezes a inverdade chega à população. Ok. Zé Aníbal, eu me perco aqui. Zé Aníbal, Hélder Castro do Jaçanã. Se o Haddad não for reeleito, o senhor acredita que outro prefeito desativará ciclovias e corredores de ônibus inaugurados pelo atual prefeito? De jeito nenhum. Acho que ele vai ter que organizar melhor isso tudo, dar mais eficiência, né? Eu acho, olha, tem certos pontos de estrangulamento na cidade de São Paulo que a prefeitura podia focar e buscar parceria com o governo estadual e com o governo federal e resolver. Não é difícil observar na Zona Sul, por exemplo, aquela situação da M. Boimirim. Zona Sul, por exemplo, levar o metrô do Capão Redondo até o Jardim Ângela. São coisas, intervenções pontuais que melhoram muito a qualidade de vida de centenas de milhares de pessoas em termos de deslocamento. Na Zona Norte tem 2, 3 pontos de estrangulamento, também se pode evoluir. E esse investimento maciço que o governo de São Paulo está fazendo, hoje tem em São Paulo 3 monotrilhos sendo construídos, o que vai até a cidade de Tiradentes, esse que vai de Congonhas ao Morumbi e esse que está se colocando aí, está se iniciando, que vai até o ABC. Quer dizer, você vai ter 3 monotrilhos. Esse que vai à cidade de Tiradentes, ele já tem até o tráfego entre 2 estações, não só funcionando para transportar, como para testar a qualidade desse serviço.
E a resolutividade, transporta muita gente. Eu fui outro dia no lançamento dessa linha que vem lá justamente da Zona Norte e vai até São Joaquim. É uma linha grande, 10 bilhões de reais. Metade o governo do estado e metade empresas, é uma PPP. E tem uma obra que hoje está num ritmo bem adequado, que é do Largo 13 aqui para a Chácara Clabim. Passa por aqui perto, não é? E vai ser uma obra importante, porque na realidade vai ser Capão Redondo, Largo 13 e Chácara Clabim. Investimentos estão sendo feitos. Eu concordo com o Getúlio que o Brasil se atrasou muito nisso, centenariamente. Há 100 anos Buenos Aires tem metrô. Né? Uma cidade rica como São Paulo, uma cidade rica como São Paulo já podia ter feito isso lá atrás, nos anos 40, nos anos 30, mas infelizmente não fez. Agora estamos correndo atrás do prejuízo. Não, e só posso fazer um ajuste na pergunta? Ninguém vai desfazer corredor porque o Haddad não fez corredor nenhum, né? Ele só pintou faixa. Corredor é outra coisa. Corredor é algo estruturante, tem obras. Ele só pintou faixa. A própria ciclovias também são faixas de ciclovias. Ele não fez ciclovia. A única ciclovia que ele está fazendo é a da Paulista, que é para o pessoal mais... para a elite. O pessoal que usa de bicicleta mesmo periferia, ele não fez. Ele pintou. Ele pintou lá, tinta, que é o próximo prefeito, se quiser, vai ter que repintar, porque as faixas agora já estão sumindo. Isso. Elas podem ser extintas. Coisa estruturante, o Haddad não fez. Ele não bicicleta nenhuma. Aliás, podiam ter escolhido uma cor melhor. Vai desbotar tanto por falta Ninguém vai desfazer corredor, até porque o Haddad não fez corredor nenhum. Mas até eu vejo a atual política, o corredor desbotando também. Desbotar por excesso de uso não vai acontecer. Tem um pedaço de ciclofaixa, eu não entendo, ali na Albuquerque Lins que eles fizeram. Mas eles criaram um caos. E eu passo lá com alguma frequência. Nunca vi ninguém andar de bicicleta lá. Nunca. Nem domingo. Eu outro dia vi ali perto ali da Praça Buenos Aires, um ciclista, dia de domingo. Quase que eu bati palma. Jean Copé, me permite. Eu acho importante enfatizar alguns aspectos desta colocação feita pelo telespectador. Uma delas é que nenhum benefício social, nenhum governo que se elege vai retirar sem mais nem menos. Nenhuma implantação, seja de ciclovia, de corredores, vai parar. Isso seria realmente uma aberração. Poucos governos fizeram. Eu acho que até dificilmente, entendeu, essa coisa acontece por pressão da própria sociedade. Deixa eu aproveitar, o assunto não está na pauta, mas está em todos os jornais hoje. Reforma política, até porque o presidente da Câmara está colocando na pauta, né, para que seja discutido e talvez até votado em ritmo mais rápido, esta reforma política que está muito desencontrada com relação às informações. É só o voto distrital, é o voto distrital misto, é o mistão, é verba de financiamento público de campanha. Este é o assunto que movimenta o Congresso hoje, movimenta a Câmara. Zé Aníbal, Neftales, Wilson Pedroso, Getúlio Ranachiro, a reforma política hoje começaria a andar? Eu não sou otimista, não. Isso é meio difícil, porque ontem o presidente da Câmara, que está se tornando cada vez mais imperial, ele tinha chamado uma reunião da Comissão da Reforma Política para ver como encaminhar a votação. Ele atropelou a decisão. Aí ele cancelou a reunião das 14h, chamou para as 18h, às 18h ele anunciou que ia levar direto para o plenário. Não ia ter nenhuma intermediação. Ainda vai para a televisão e diz: não, é melhor levar para o plenário porque a comissão é uma representação mais limitada da diversidade da Câmara dos Deputados, então melhor direto no plenário. Isso é de uma obviedade, é óbvio, as comissões têm 20, 30 membros, procuram ser o mais representativa possível. Agora, o plenário de 513 é muito mais representativo. Na realidade, ele tem um ou dois interesses que ele quer ver se consegue votar e aprovar. O Senado tem uma outra pauta de reforma política, de modo que eu acho que não vai sair reforma política nenhuma, porque não vai tocar, primeiro, num ponto essencial, que é a constituição da representação parlamentar. Qual é o melhor procedimento, e tem experiências aí no mundo inteiro para a gente estudar e perceber e avaliar, qual é o melhor procedimento para que a gente tenha uma representação parlamentar que seja de mais sintonia com os eleitores,
que seja de maior conhecimento do eleitor ao longo dos anos, das ideias que vão defender, etc. Isso é fundamental para o aprimoramento de uma democracia. Segundo, o papel do dinheiro numa eleição. Isso é uma coisa gravíssima. Nós estamos vendo aí os sistemas de roubalheira montados pelo PT e por parceiros do PT ao longo desses anos todos com o propósito de se eternizar no poder. Quer dizer, é usar da democracia para trabalhar contra a democracia e usar como moeda, né, para ganhar simpatia, ganhar o voto, a moeda mesmo, sonante, é dinheiro. Enfim, tem questões fundamentais de uma reforma política que não estão sendo enfrentadas e não vão ser enfrentadas. O Brasil vive uma crise profunda, gravíssima, que está acentuando não a iniciativa coletiva, conjunta, mas a ação individual, para sobreviver, para tentar ganhar um pouquinho mais, para no meio da crise tirar algum proveito. Isso não é bom. O Brasil precisa, e essas manifestações têm sido importantes para isso, convergir numa vontade de mudança que melhore a situação, não é? Que nos faça antever uma saída para essa crise, de recuperação de credibilidade e de regras do jogo que possam ser respeitadas por todos. Senão, vai ser difícil. Eu vejo essa reforma política hoje oportunista. É uma reforma oportunista, eu vejo até no momento como desvio da situação que vive o nosso país. Eu acho que para votar uma cláusula dessa tão importante, a toque de caixa, Zancopé, eu acho que isso é um absurdo. Nós temos aí cláusula de barreira, nós temos aí partidos pequenos que tiveram hoje uma grande representação no governo federal, em vários municípios cresceram, e eu vejo isso aí com grande preocupação. Então, eu acho que isso aí tem que ser melhor discutido, sim, mas numa época diferente, numa questão diferente, porque o nosso país hoje vive um caos. Nós estamos vendo aí nossos brasileiros, a população pagando por esses erros, o governo federal querendo que estes desvios que foram feitos comprovadamente aí pelo Partido dos Trabalhadores, que está no governo, né? A questão de dois tesoureiros do PT presos. Então, eu acho que o foco não é esse agora. O foco é deixar como está. Nós estamos aí prestes às eleições de 2016 e sim resolver o problema que fere diretamente os brasileiros. Wilson? Eu não tenho... É difícil avaliar se vai passar agora ou não, mas eu acho que o momento é ruim. A gente está passando por um momento de falta de lideranças, e as lideranças que tem eu não vejo como lideranças que possam nos levar ao melhor caminho. Eu acho que as pessoas as lideranças estão cada um aproveitando para aparecer e ajustar a sua vontade e não a vontade do coletivo, e eu acho que isso é culpa do próprio governo federal, tudo que a gente vê, todo mundo, aproveitando para tirar sua casquinha. Dentro do próprio PT, você vê o Lula tirando uma casquinha, Lindenberg tirando uma casquinha, e todo mundo tira a casquinha da Dilma, né? O Eduardo Cunha tira uma casquinha que não se entende com o Senado, que está tirando uma casquinha também da Câmara dos Deputados. Então, o momento é ruim. Espero que não tenha força que a gente precisa de uma reavaliação política, de uma reforma política. Isso é inegável, mas eu acho que o momento é ruim. Espero que não tenham forças para que ela seja aprovada. Anachiro? Eu acho que o debate ainda não saiu do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara Federal e do Senado. Com exceção de uma ou duas emissoras de televisão, pouco se ventila do ponto de vista da discussão, do debate dessas questões que estão sendo colocadas, pelo menos aparentemente, na pauta de discussão do Congresso Nacional ou da Câmara Federal. Por exemplo, em relação à questão do sistema de decisão se é distrital misto ou distritão, não é? É um debate que deve ser feito chamando os acadêmicos, chamando os políticos, chamando quem teve experiência nesse processo todo. Financiamento de campanha. Não é? Eu me elegi pela primeira vez na base das rifas, da participação dos amigos. Não é? E realmente era um processo
que, em certa medida, incentivava até a própria cidadania, no sentido de todo mundo participar desse processo, desse evento. De repente, nós caímos num outro extremo, uma campanha caríssima, tá certo? É impossível um profissional liberal de classe média participar com o mínimo de igualdade de condições, né, daqueles que têm estrutura, etc. Então, eu acho que o financiamento de campanha realmente é uma questão muito séria que nós devemos debater. A outra é a questão da cláusula de barreira. Quer dizer, antes disso, eu acho que nós deveríamos eliminar a coligação no primeiro turno. Eu venho insistindo muitas vezes. A Constituinte de 88 estabeleceu 2 turnos. Por quê? Porque no primeiro turno, os partidos dialogam com a sociedade, apresentam seus projetos, sua ideologia, seu programa de governo, etc. E no segundo turno, se unem aqueles partidos que têm uma certa identidade para decidir no segundo turno. Hoje não. Você tem uma representação absurda. No plano nacional, você tem um tipo de coligação, no plano municipal, estadual, um outro tipo. Quer dizer, não há coerência nenhuma. Quer dizer, nós acabamos com a questão da estrutura partidária, exatamente por falta desse perfil. Você está falando isso só porque o Maluf apoiou o PT? Entre outros. Mas, Zancopé, o Serra apresentou um projeto interessante. Era isso que eu ia abordar. Testar o voto distrital em cidades com mais de 200 mil habitantes. Mas já sei que está indo hoje, acho, na Câmara, uma comissão de uma dúzia de presidentes de câmaras municipais do Rio, de São Paulo, etc., pedir para que isso não seja votado. Quer dizer, a resistência é uma coisa impressionante. Alguém falou de liderança política. Ou você tem liderança política aí, você tem realmente algo que tenha a ver com o que a sociedade almeja, uma melhor representação, ou não sai. Todo mundo, o raciocínio é o seguinte: eu cheguei aqui por essa condição que existe hoje. Se esse negócio mudar, pode ser que eu Estou legislando em causa própria para as próximas... Então deixa como está, mas também, a sociedade questiona, mas deixa. Um mínimo de consenso entre executivo e legislativo. Não tem conversa hoje, né? E num regime como o nosso presidencialista, é muito difícil você fazer caminhar algo que seja positivo em dissociação entre executivo e legislativo. Isso não leva muito tempo. Atualmente nós estamos num conflito aí permanente entre executivo e legislativo. Isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Zé Aníbal, Fábio Casucci, da Liberdade. Por que as FATECs de São Paulo reduziram o número de vagas? Não me consta que tenham reduzido o número de vagas. Não. O sistema de ensino técnico e tecnológico de São Paulo, se tivesse algo semelhante no Brasil, nós estaríamos numa situação muito melhor. Ele está em processo de expansão permanente. Eu não tenho essa notícia de que a FATEC diminuiu o número de vagas. Thelma do Butantã. Lembro bem que na semana passada o governador Alckmin declarou publicamente que não teríamos racionamento de água. Não seria oportuno para o pessoal da Sabesp, diz a Thelma, não seria oportuno para o pessoal da Sabesp avisar o governador que muitas regiões de São Paulo já têm racionamento, carros-pipas estão abastecendo escolas públicas? Thelma do Butantã, Wilson, tem conhecimento disso, Wilson? Tem algumas regiões que eu tenho informação que abaixa a pressão na área noturna, mas racionamento, o que a gente conhece de 1, 2, 3 dias, isso aí no estado, pelo menos, eu tenho informação que não está acontecendo. Zé Aníbal, tem alguma coisa sobre Eu isso? acho, olha, que a situação de fornecimento não é a mesma que tínhamos há 2 anos atrás. Uhum. Mas não é situação de racionamento. Ninguém está tendo privação de água. Há uma certa dificuldade, o governo está agindo com muita transparência, dizendo o que está fazendo para atenuar a crise hídrica, que é falta de chuva mesmo. Aí não é problema de obra esta ou aquela. Podia ter acelerado uma mais do que outra, mas há um problema de crise hídrica em São Paulo, no Brasil e no mundo. Zé Aníbal, você até recentemente foi secretário de energia. Até que ponto essa crise atinge a geração de energia? Fortemente. O básico da geração de energia no Brasil é hidroelétrica. Sim. Não é? Temos aqui mais de quase 80%. O estado de São Paulo é importador de energia, mas tem uma boa capacidade de geração. O sistema CESP,
ainda tem uma capacidade de geração de 6.500 megawatts de energia. Para ter uma ideia, isso é metade de uma Itaipu, mais ou menos. É muita energia. Mas o estado de São Paulo consome 3 vezes isso. Então, nós consumimos boa parte da energia que é gerada em Itaipu, não é? E temos muita preocupação, porque o nível de reservação de água, neste momento, no Brasil, de um modo geral, está bem menor do que no momento equivalente a um ano atrás. Isso impõe, em algum momento, o governo trata isso com absoluta irresponsabilidade. Essa presidente vai para a televisão, achei o custo, pode ir, temos segurança, é tudo mentira. Devia estimular as pessoas. Agora as pessoas, até por força do custo de energia, certamente devem estar todos fazendo um esforço para reduzir o consumo. Isso faz bem ao seu bolso. Vai reduzir pela dor. Tem uma coisa que outro dia uma pessoa que trabalha comigo disse que está fazendo, estimulando as pessoas a fazerem. O brasileiro gosta de ver televisão e é no comum isso, com a luz acesa. Apaga a luz, basta a luz da televisão. Dá até mais definição. Ajuda. Zé Aníbal, eu agradeço a tua gentileza de mais uma vez ter aceitado o convite para participar do nosso Gente Obrigado que Fala. a você. É muito bom. Neftales, prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, Zancopé, no programa Gente que Fala, aos telespectadores e ouvintes do programa, e dividir essa mesa com grandes personalidades, como assim posso dizer, meu amigo, primeiro suplente senador Zé Aníbal, a Getúlio Hanashiro, e é um amigo agora, conheço o Wilson. É um grande prazer. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Espero que enfrente o trânsito da Dutra e da Marginal outras vezes para vir até não aqui. é brincadeira. Com Wilson, certeza estaremos. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Hanashiro, quantos obrigado quilômetros pelo de convite. metrô mesmo? Grato por ter vindo a Gente que Fala. E um abraço ao Fausto Camunha. É que essa pergunta vem com tanta insistência todas as vezes que você vem aqui. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos. Até lá.